chegamos no ponto. O que são as desonerações? E como é que chegou no Felipe Neto também? Essas desonerações, isenções, etc. são várias leis que de formas diferentes permitem que certas empresas ou alguns setores, ou dependendo do caso, várias coisas malucas, porque o nosso código tributário é o equivalente de tomar 4 uísques, girar muito rápido e pular de um abismo. De várias formas, as pessoas ou empresas conseguem pagar menos impostos que outras empresas, outros setores e tudo mais, o que gera várias cargas tributárias diferentes, e isso custa para o governo federal hoje em torno de 4 a 5% do PIB. O número oscila 4,5%, 4,6%, 4,7%, entre 4% e 5% do PIB. Aí você pode me perguntar, mas Rafael, por que a gente mede isso em porcentagem do PIB? Olha, se você começar a me perguntar por que as coisas são de certa forma no Brasil, a gente vai de um jeito muito longo. De certa forma é minha carreira, mas vamos aceitar o fato de que é assim por enquanto, ok? Quanto que isso dá? O PIB brasileiro é de 11 trilhões de reais, então 5% disso é 500 bilhões de reais, mais ou menos. Qualquer coisa entre 400 e 600, também conhecido como uma puta de uma grana. E isso são empresas que pagam menos impostos, depende de como você conta, depende de o que você coloca ali dentro. A figura é essa. Então o raciocínio simples seria, bom, se a gente tirar as desonerações, o governo então arrecada... Ok, se todo mundo tiver que pagar mais, o pessoal vai falir. Mas, no mínimo, aí uns 200, 300 bi a mais, tá fechada a conta, certo? E imediatamente você percebe o problema. Não, pera. Não. Isso é um aumento de imposto? Então, aí chegamos na discussão. E... isso sempre dá problema, porque toda vez que você vai falar dessas desonerações e mexer nisso, as empresas e setores que são afetados mandam o seu exército de lobistas pra Brasília pra falar que não, veja bem, não, eu não pago, porque olha isso, e começa uma puta briga de lobby, o que é extremamente interessante pros deputados e pros senadores e pro governo, porque eles podem cobrar propinas desses lobistas pra então defender os interesses deles. E assim, gente, isso acontece, ok? É muito mais barato você subornar um político do que você pagar imposto. É por isso que tem várias empresas grandes que não pagam impostos. E por isso que, num estado altamente regulado, com um código tributário grande e complexo, quanto mais sujo você é, mais você tem vantagem, porque você está disposto a fazer o que as pessoas honestas não estão dispostas a fazer. Então daí depois, quando a gente olha para o nosso empresariado e vê uma baixa qualidade de pessoas, para dizer o mínimo, não é como se isso fosse uma culpa do capitalismo, entende? É muito mais os incentivos do jogo e o que ele tá selecionando. Mas o ponto é, estão querendo discutir essa história de retirar as desonerações, e no meio disso, o Haddad publicou a lista de beneficiados do PERSE e da desoneração da Folha, que são 2 programas de desoneração do Brasil, que provavelmente ele está com os olhos mirando nisso. E isso expôs um monte de gente, um monte de empresas, entre eles a Play 9, que é uma empresa do Felipe Neto, que recebeu 14 milhões de reais de desonerações do PERSE. E isso fez muita gente olhar e falar, cara, mas não tem petista grátis, né? E assim chegamos no Felipe Neto. E, curiosamente, ele deu a desculpa de que ele é um sócio minoritário na empresa, que não cuida do financeiro, que não tava sabendo, que tem uma outra empresa dele que não usa, que... E aí, a resposta óbvia é, cara, se fosse um opositor fazendo isso, você, Felipe Neto, teria aceitado essa desculpa e falar, não, tá tudo bem. Não, né? Então a gente não vai aceitar a sua porque reciprocidade. Segundo que, vai te catar. Terceiro que, se você é um sócio, você recebe dividendos da empresa. Então por mais que você não esteja envolvido na decisão, em algum nível você se beneficiou. Certo? E não só isso, como o Léo Siqueira, que é deputado aqui estadual pelo Novo aqui no estado de São Paulo, mostrou, tinha uma porrada de artistas lá dentro e um monte de gente recebendo. E não tô dizendo que todos eles estão sendo comprados pelo governo ou tudo mais, eu acredito que é muito mais uma recompensa por um bom trabalho prestado. Mas o ponto é que isso é extremamente esquisito e a gente começa a discutir, bom, e aí, vai manter esse PERSE ou não? Que história é essa? O que torna ainda mais hilário uma desculpinha do Felipe Neto de que isso é uma cortina de fumaça. Não, sim. Cara, imagina ser tão narcisista ao ponto que a sua desculpa é... Não, o Fernando Haddad soltou essa lista para ser uma cortina de fumaça em cima de uma operação da Polícia Federal hoje em cima de bolsonaristas e por isso eu tô me ferrando. É fascinante uma mente que chega a uma conclusão dessas. Mas voltando às isenções, que é de fato a discussão importante aqui. Primeiro, coisas que precisam ser estabelecidas. Essas isenções eram em torno de 2% do PIB
no fim do governo Fernando Henrique Cardoso, e durante o governo Dilma e Lula, aliás, o Lula e Dilma, na verdade, né, se for pegar a ordem cronológica, subiu para em torno de 4, 4,5% ou quase 5%. E no governo Temer e no governo Bolsonaro ficaram mais ou menos a mesma coisa. Então, é uma política do PT. Vamos deixar isso aqui extremamente claro. Já existia antes no Fernando Henrique Cardoso, agora eles mais que dobraram. E vale lembrar também que isso aconteceu enquanto o PT tinha o mensalão e depois o petrolão, quando ele tinha o absoluto congresso do legislativo no Brasil. Então, se essas políticas foram colocadas, não é como se o PT fosse uma vítima. Eles tinham controle do que estava acontecendo, o que também ergue várias suspeitas de que, como eu falei antes, isso possa ser puramente corrupção e propina. As empresas estão pagando, não estou dizendo que todas as empresas que estão recebendo isenções estão nesse caso, ou que todas as isenções são isso. Agora, o que eu tô dizendo é que é altamente improvável que nenhuma não seja algum somebody love feito ali. Vocês entendem meu ponto? Boa parte disso aqui pode ter sido de fato corrupção, e isso significa que, para fechar as contas do governo federal, mais impostos tiveram que ser seguidos em outras pessoas. E aí o que o Haddad quer chegar com isso? O que várias pessoas que são contra isenções, que não necessariamente são socialistas, querem chegar com isso? Bom, a gente deveria retirar elas. Sim e não. Vamos lá. Se você retirar elas, na prática o que você está propondo é subir a carga tributária do Brasil em torno de 4 a 5% do PIB. A gente já é uma das 20 maiores cargas tributárias no mundo em relação à proporção do PIB taxado pelo governo. A gente iria para um nível europeu de impostos. Estaria norte de 40% do PIB de impostos se isso aqui fosse colocado. Não, acho que não norte, mas provavelmente alto 30, 38, 37, 39. Eu tô pensando alto agora, eu não tinha inserido isso na pauta. Mas uma carga violenta no nível praticamente europeu, acima de Reino Unido, acima de Canadá, acima de Estados Unidos, acima de Nova Zelândia. Que piada é essa? Aí depois o Brasil é um país pobre, ou depois todo mundo tem que trabalhar numa escala 6 por 1 pra minimamente não morrer de fome, as pessoas não entendem por quê.